Bom, esse vídeo não tem slide de aula nenhum, tá? Eu vou pedir para você abrir a apostila no tópico ficha de anamnese, para que você possa acompanhar junto comigo aqui todas as explicações que eu vou dar sobre a ficha de anamnese. Então, o primeiro campo é data de hoje. Você colocar a data que aquela pessoa foi atendida, porque isso possivelmente será útil para você depois. Como, por exemplo, para fazer uma verificação de um pagamento, caso ele seja online, verificar realmente que a pessoa pagou, verificar quanto tempo que a pessoa ficou entre uma sessão e outra sessão, eventualmente para você puxar a orelha dela, falar, pô, você ficou 2 semanas aqui, eu estou vendo pela ficha, você não pode ficar 2 semanas, vamos fazer uma sessão semanal e tudo mais. Inclusive, a sessão semanal é o que eu recomendo, tá, você fazer. Nome da pessoa, como chegou até o meu contato. Esse como chegou até o meu contato, ele é muito interessante para a gente validar o marketing, né? Verificar se o nosso marketing está bom. Então, se a pessoa fala para você, eu cheguei por panfletos que eu recebi no meio da rua, e se começa a aumentar o número de pessoas que chegou através do panfleto, você já sabe que aquela dali é uma área do marketing que está sendo muito boa para você, tá? Então, é uma forma de você verificar aí quais as formas de divulgação que você está investindo que estão trazendo realmente mais clientes para você. Eu recomendo que você faça o curso VIP, caso você ainda não tenha se inscrito, que lá a gente vai falar bastante sobre marketing digital. Eu investi mais de R$25 mil em marketing, fiz pós-graduação em marketing, formação em gestão de marketing digital, eu já sei aquilo que funciona e aquilo que não funciona para hipnose, tá? Então, como eu já sei disso, hoje eu não faço mais essa pergunta, como você chegou até o meu contato. Eu perdi aí, foram mais de 2 anos batendo cabeça, sem saber como fazer para ganhar dinheiro com hipnose, e esses 2 anos me ensinaram, esses R$25 mil aí que eu, entre aspas, perdi, me ensinou também, né, como fazer para perder dinheiro, investindo em hipnose, e eu passo tudo mastigado para você. Verificar se a pessoa é sinestésica, visual ou auditiva, para que você possa conduzir as suas palavras de acordo com essa percepção, né? Como gosta de ser chamado pelos amigos. Existem muitas pessoas que não gostam do próprio nome, então ela prefere não ser chamada pelo próprio nome. Esse negócio de não gostar do próprio nome normalmente tem a ver com traumas. Então, uma coisa para que a gente pode investigar aí. Data de nascimento e idade. Eu gosto de perguntar bastante a idade porque eu vejo quanto eu estou chegando próximo do SF, do evento causador final, né? Bom, profissão. Está satisfeito com a profissão? Muitas pessoas, isso é muito comum, tá? Elas se matam para conseguir um emprego público. Fica estudando, nossa, sei lá, 18 horas por dia durante muito tempo. E depois que ela consegue aquele emprego público, ela fica desgostosa, porque vê que ela não tem ali mobilidade, ela se sente presa ali a um departamento, a chefes que muitas vezes são abusadores, né? E ela se vê presa naquilo, ela não se vê conseguindo sair disso, né? Porque como é que ela vai largar um emprego numa carreira pública por um emprego que não é público, que ela pode ser demitida? Então, enfim, essa questão de estar satisfeito com o ambiente é uma coisa importante para a gente considerar. E um exemplo que eu sempre cito é o do soldado estressado, né? Não adianta você tratar o soldado, você deixar ele 100% bem e mandar ele para a guerra. Ele vai ver gente morrendo, vai ver bombas explodindo, ele vai ficar estressado de novo, né? Então, o ambiente é muito importante. Se a pessoa está num ambiente ruim, abusador, pô, não tem auto-hipnose que funcione. Ela pode fazer auto-hipnose todo dia. Não vai dar certo isso, né? Porque o ambiente ali vai ser mais forte. Então, para que a mudança seja plena, muitas vezes é importante mudar também o ambiente. Orientação sexual, é interessante perguntar isso para você não dar mancada, você não falar para uma pessoa sobre a namorada e a pessoa responder para você namorado. Estado civil, perguntar se ela está em algum relacionamento, né? Claro que estado civil e quantidade de relacionamentos são coisas diferentes, então é importante a gente ter aí essa visão mais clara em relação a isso. Religião, mais uma vez, para você evitar dar uma mancada, de repente você falar de Deus para uma pessoa que é ateu. Quais drogas utiliza? Remédios, álcool, maconha, etc. Descreva frequência, quantidade e tipo.
Por quê? Porque muitas vezes a gente vai estar tendo aí indicativos através das drogas que a pessoa utiliza de quais os problemas que ela realmente tem, que às vezes podem estar até escondidos, podem ser até escondidos de você. Por exemplo, uma pessoa que vai falar para você que toma quetiapina, ela de repente ela está dando uma dica ali de que ela pode ter um transtorno de esquizofrenia. Então, interessante avaliar isso, tá? Esse não é um curso de psicopatologia, de drogas, mas você tem a opção aí de procurar no Google também em relação aos remédios que a pessoa toma. Então, se a pessoa toma quetiapina, você pode de repente acender ali um gatilho de, pô, será que de repente essa pessoa tem esquizofrenia? Me diz uma coisa, você tem visões? Como é que é isso, né? É fumante? Com que frequência fuma? Mais uma vez, verificar se a pessoa quer se livrar. Se você observar que a pessoa não quer se livrar do hábito, ela não vai se livrar do hábito. Está em tratamento médico? Caso positivo, descrever o motivo do tratamento médico. Qual o seu passatempo preferido? Tem feito com frequência? Porque muitas vezes a pessoa não tem tempo para um passatempo preferido. Ela fica totalmente voltada a trabalho, 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 e aí a saúde mental, sem dúvida alguma, vai cair muito. O que você faz quando não tem nada importante para fazer? Tem ou tinha algum medo mais intenso? Descreva. E aí a gente vai estar detectando os medos da pessoa, eventuais fobias e tudo. Já fez hipnose antes? Com quem e por qual motivo? E aí, mais uma vez, cuidado com as metáforas. Perguntar ao sujeito se ele possui alguma emoção ruim com esses itens que aparecem aí. Ponte, elevador e tudo mais. O que acontece? Tem pessoas que têm pânico de elevador. Tá? Fobia mesmo de elevador, não entra em elevador. Sobe 8 andares de escada se for necessário, mas não entra no elevador. Você vai pedir para a pessoa entrando e se imaginar dentro do elevador. A possibilidade de dar ruim aí é muito grande. Inclusive, teve uma pessoa que eu vi conduzindo uma sessão falando sobre entrar num elevador, não sei o que. Eu falei, nossa, rapaz, ela não perguntou para a moça antes se tinha fobia de elevador. Então, cuidado aí com isso. Fale sobre o seu problema, quais sintomas que você tem, o que é, quando, porquê, aonde, quem e como acontece. E é interessante você pegar essa informação do quem e como acontece, porque o que é, quando, né? Porque, aonde, enfim, essas perguntas aqui. Por quê? Porque você vai poder, no final da sessão, perguntar para ela se ela se vê novamente com esse problema no futuro. Então, esse é o chamado ponte para o futuro ou projeção para o futuro, uma técnica que a gente usa no final da sessão. E aí você pergunta para a pessoa, mas imagina agora você daqui a uma semana. E aí você está, vamos dizer, num elevador, supondo o fato de que a gente está tratando uma fobia de elevador. Você se vê entrando no elevador de boa, como você vê aí viajando no elevador. Então, quando a pessoa descreve para você, tá, previamente, quais são as ocasiões que esse problema aparece, vamos dizer, fobia, ansiedade, enfim, aí você consegue no final da sessão, tá, com mais tranquilidade, com mais clareza, verificar se aquele problema realmente demonstra ter sido removido. A gente vai ver o fluxograma de uma sessão mais adiante, tá? Por enquanto, apenas coloque isso aí em mente, que é a técnica chamada ponte para o futuro, que no final da sessão a gente verifica se a gente conseguiu dessensibilizar, tá? Se a gente conseguiu tirar a sensibilidade daquele evento, pedindo para que ela se imagine, por exemplo, dentro de um elevador, tá? Ou com uma borboleta posando na mochila, caso seja uma fobia de borboleta, etc. Quais locais você tem evitado por conta desse problema? Mais uma vez, se a pessoa, por exemplo, tem um transtorno de ansiedade, que ela não consegue ir para um local fechado, tá? Uma claustrofobia, que ela não consegue ir para um local fechado, você pode, no final da sessão, perguntar para ela se ela se vê novamente indo para esses lugares que ela tinha evitado. Quando e como começou? O que estava acontecendo na sua vida nessa época? Muitas pessoas conseguem responder sem transe isso, tá? A pessoa tem clareza de quando aquilo começou. Se ela consegue responder sem transe, maravilha. Se ela não consegue responder sem transe e começa a falar, não, porque sempre foi assim e tudo, aí não tem jeito. A gente vai ter que buscar uma memória reprimida em transe. E a memória reprimida em transe a gente consegue detectar com muito mais facilidade. Quando tornou-se um problema? Essa pergunta é particularmente importante com hábitos de cigarro e sobrepeso.
e, na verdade, qualquer outra droga. O que o cliente responder frequentemente fornece insight sobre a motivação para parar. Já falamos sobre isso em vídeo passado. O que torna seu problema mais ameno? Anotar circunstâncias, épocas, datas, etc. O que torna pior? Existe algum momento ou situação que melhore ou piore o problema? Acompanha mais algum sintoma? Então aqui você está mapeando o problema com detalhes para verificar como que você vai trabalhá-lo em hipnose. Se você for curado, o que poderá fazer que não pode fazer agora? Mais uma vez, isso aqui fornece também insight em relação a como a pessoa vai se ver no futuro e também sobre a motivação dela para parar de ter aquele problema, que muitas vezes para a pessoa não é nenhum problema, é problema para terceiros. Na sua vida, qual foi a pior coisa que aconteceu com você? Essa pergunta busca encontrar fraquezas, desamparos, pessoas que precisam ser perdoadas ou outros casos que deixem clara a existência de uma emoção que pode causar sintomas. Na sua vida, qual foi a pior coisa que você já fez? Essa pergunta busca por sensações de culpa do cliente. Mais tarde, respostas ideomotoras poderão perguntar se o sintoma presente é uma forma de autopunição. E o que são as respostas ideomotoras? A gente não viu isso ainda, a gente vai ver agora. O conceito é a pessoa responder uma coisa com a boca e uma coisa diferente com o corpo, tá? Então, por exemplo, você estabelece o dedo sim e o dedo não. Então você fala para a pessoa, olha, todas as vezes que você levantar esse dedo aqui, aí você pega no dedo da pessoa, esse dedo aqui significa sim. Todas as vezes que você levantar esse dedo aqui, a resposta será sim. Todas as vezes que a resposta for não e você levantar esse dedo aqui, o seu polegar, a resposta será não. Então o indicador é sim e o polegar é não. Ficou claro? Aí a pessoa responde sim, com o dedo indicador. Levantou o dedo indicador. Beleza. Então a gente vai agora estabelecer um terceiro dedo, o dedo não sei. O dedo não sei é o dedo médio. Você está escolhendo, tá? Você pode escolher o dedo que você quiser. Então, toda vez que você levantar o dedo médio, aí você encosta no dedo da pessoa, isso aqui significa não sei ou não quero responder agora. Sim, não e não sei, ficou claro? A gente espera que a pessoa levante o dedo de sim. Então, você começa a fazer perguntas para a pessoa, tá? E pede que ela responda com o dedo. O conceito é que muitas vezes a pessoa vai responder uma coisa com a boca e outra coisa com o dedo. Tá? E isso vai favorecer você no sentido de você melhorar ali o seu processo investigativo na clínica. Muito bom. Agora, a gente tem um problema para isso. O camarada que chega para você com um nível de resistência, que ele vai responder uma coisa com a boca e outra coisa com o dedo, ele não está muito bem calibrado ali para a clínica não, tá? Então, esse é um processo realmente complicado. Pode ser feito? Pode sim. Se você achar que a pessoa está mentindo ou omitindo alguma coisa para você, você pode estabelecer a resposta ideomotora em transe. Isso você vai avisar para a pessoa em transe, você vai ensinar para a pessoa sobre a resposta ideomotora em transe. Né? Então a pessoa está lá no sonambulismo, está com um processo de resistência, você está com dificuldade de mapear ali, você faz para a pessoa perguntas para ter respostas ideomotoras em transe. Tá? Então você fala para a pessoa em transe, muito bem, vamos agora então fazer o seguinte, você vai passar a me responder apenas com o dedo. Sim, não e não sei. A pessoa também pode ali emergir um pouco do transe para continuar querendo esconder de você o que ela estava querendo esconder desde o início, tá? Então é um processo que ele tem muito para ser falho, e se a gente precisa chegar nesse ponto é porque essa pessoa está com uma resistência muito grande. Então esse é o conceito e eu faço votos que você não precisa utilizar esse processo realmente com frequência nenhuma, porque isso indica, mais uma vez, resistência da pessoa. Possíveis mentiras e omissões.
Como foi o momento que você teve mais medo na sua vida? Essa pergunta busca por traumas e por experiências que podem ter levado ao desenvolvimento de fobias, como uma defesa para que algo não aconteça novamente. Como e quando foi o momento que você esteve com mais raiva? A energia emocional da raiva é muitas vezes proveniente do medo ou do terror, porque muitas vezes nos sentimos mais confortáveis com a raiva do que com o medo. Pelo menos podemos amaldiçoar. Em toda a sua vida, qual foi a situação que fez com que você se sentisse mais envergonhado? Essa pergunta puxa para a vergonha em oposição à culpa. Comumente encontra esse evento na infância, tendo vista que crianças tendem a ser realmente cruéis umas com as outras. Você já conheceu alguém com o mesmo problema ou problema semelhante? Os clientes podem modelar alguém, geralmente alguém emocionalmente próximo e frequentemente morto. Manter o sintoma vivo é uma fantasia de que a relação ainda está viva. Qual foi a melhor coisa que já aconteceu com você? Nada é marca de depressão severa. Se eu tivesse uma varinha mágica e um desejo pudesse se tornar realidade, o que você deseja? Resolver isso é a resposta ideal. Depois de 3 tentativas, pergunta: quantos desejos eu teria que dar para que você deseje ficar bem? Essa questão nos dá uma visão da força, da motivação e da resistência também do cliente. Você acha que de alguma forma essa questão que você deseja resolver favorece alguma coisa na sua vida? Essa pergunta busca por ganhos secundários. E então você pergunta: você deseja trazer mais alguma informação que julgue importante? Então você avisa para desligar o celular ou colocar o celular em modo avião e, caso haja acompanhante, para não tocar o paciente, para evitar de ativar alguma âncora ali, tá? Então esse daqui é o conceito da ficha da anamnese. Mais uma vez, você não precisa fazer uma anamnese tão detalhada desse jeito, tá? Se o seu cliente for o mesmo que o seu paciente, ou seja, a pessoa que vai passar o cartão ali foi a mesma pessoa que pesquisou por você, que gostou, tudo mais. Você não precisa fazer uma anamnese tão detalhada. Eu faço normalmente uma anamnese bem pequena, tá? Mas é interessante você fazer a anamnese detalhada nos seus primeiros atendimentos para que você tenha mais clareza, né, do processo, para que você consiga mapear com mais facilidade o processo, que é um momento que você está começando, né, na hipnose clínica. Nos cursos, tanto presencial quanto o curso online VIP, a gente faz exercício prático de anamnese, tá? Então, considere aí, se você puder, participar ou do curso online VIP ou do curso presencial de hipnose. Então, a gente vai falar mais um pouco aqui agora sobre anamnese, mais uma vez em relação à definição. O que é? Trata-se de uma entrevista que é feita com o paciente antes mesmo de iniciar o pré-talk, para entender o que está acontecendo em sua vida e onde ele deseja chegar através da hipnose. E através da própria anamnese você pode dispensar o paciente, caso você deseje trabalhar dessa forma. Então a pessoa chega para você na anamnese e na varinha mágica, ela fala: não, eu quero ser rica, eu quero ter saúde, eu quero isso, eu quero aquilo, queria ter minha filha de volta que faleceu e pai, e a pessoa não fala nunca para você que o que ela mais quer naquele momento é parar de beber, vamos dizer que seja um caso de alcoolismo. Você pode dispensar essa pessoa através da anamnese e falar: olha, eu fiz alguns testes aqui com você e eu observei que, infelizmente, a hipnose não pode lhe ajudar nesse momento, e você não precisa nem falar para a pessoa o motivo, tá? Não, tipo, porque eu detectei que você não quer, que você é uma mentirosa safada. Você não vai falar isso para a pessoa, né? Mas aí você pode falar: eu fiz alguns testes com você aqui durante o processo, são testes que são imperceptíveis, tá? E eu observei que você não está com uma suscetibilidade realmente adequada para a hipnose, então eu não vou nem te cobrar a sessão inteira, a gente trabalha só com o valor da anamnese, que foi aquele valor menor que eu passei para você quando eu te passei o orçamento, tá? Então, uma possibilidade também. Eu prefiro fazer uma espécie de uma pré-anamnese para o WhatsApp, para não trazer a pessoa para a clínica, que eu não posso ajudar. Para mim, não faz sentido vir para a clínica fazer um atendimento de 1 hora para ganhar um valorzinho de anamnese. Eu prefiro fazer atendimento de 4 e ganhar logo a sessão completa.
mas cada um com seu cada um. Conheço pessoas que fazem a cobrança da anamnese separado, tranquilo. Aí você vai observar e com o tempo aquilo que fica melhor para você. É possível que a anamnese seja exclusivamente a primeira sessão, para aqueles que preferirem trabalhar com o modelo de várias sessões. É possível também usar um modelo de apenas uma sessão, fazendo a anamnese e em seguida fazer o pre-talk, em seguida conduzir ao transe. Agora, perceba que eu já dei uma dica aqui nesses escritos em relação ao fluxograma de uma sessão de hipnose, né, que a anamnese vem antes do pre-talk. Por que a anamnese vem antes do pre-talk numa sessão de hipnose? Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, se você for fazer uma anamnese e você detecta na anamnese que aquela pessoa não tem um real desejo de mudança, você não vai perder o seu tempo fazendo o pre-talk. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é o fato de que a pessoa, quando você termina o pre-talk e você já bota ela deitada no divã, ela está muito mais motivada do que se você fizer um pre-talk e depois fizer 1 hora de anamnese, tá? Então, esse é o segundo motivo. E lembrando mais um ponto aqui, eu falei de 1 hora de anamnese. Esse é um dos motivos que eu prefiro não fazer uma anamnese muito detalhada. Tem pessoas que falam muito. Começa a falar e não termina mais. E acaba deixando a pessoa ali numa situação meio tipo, dá vontade de mandar calar a boca, sabe? E aí você acaba mandando calar a boca até de uma forma gentil, mas você mandar calar a boca, mesmo que seja a forma mais gentil do mundo, você mandou a pessoa calar a boca. Então, esse é um dos motivos que eu prefiro não fazer uma anamnese tão detalhada. Limitações. A anamnese é feita antes do transe, com o fator crítico ativado. Isso possibilita que sejam ativados mecanismos de defesa, mentiras, distorções conscientes ou não da realidade. Por conta disso, muitos hipnotistas abrem mão de um processo detalhado de anamnese, fazendo apenas perguntas mínimas e deixando a anamnese completa apenas para sujeitos que não querem falar na clínica. Então, esse sujeito que não quer falar na clínica, aquele sujeito que chega para você monossilábico. Sim, não, pode ser. E essa pessoa, ela fica ali com dificuldade de te passar a emoção. O que está acontecendo? A gente tem que trabalhar a emoção da pessoa. A pessoa responde para você, sim, não, não sei, pode ser. Cadê a emoção que ela está falando? Né? Como que ela se sente? Então, quando a pessoa não quer falar muito, você pode fazer a anamnese detalhada para isso. Ganhos secundários, eu já falei sobre isso, são ganhos que favorecem a vontade do paciente de continuar com os problemas. Eles devem ser analisados previamente para verificar se existe real desejo do tratamento. Exemplos: ganho de prazer, como o prazer do fumante com o cigarro ou do alcoólatra pela bebida. Outro exemplo: ganhos financeiros surgindo como reforço positivo, como auxílio-doença do INSS ou aumento da mesada para sujeitos com depressão. Então, esse ganho financeiro, ele é ali um reforço para a pessoa, para ela continuar com aquele problema. Especial cuidado para pessoas marcando consultas em nome de terceiros. Existe uma grande possibilidade de ganhos secundários do paciente por não ser o real interessado no processo de mudança. Exceto, é claro, quando esse terceiro é uma criança, né? E aí você vai atender uma criança, não vai ser a criança que vai fazer a combinação aí contigo, que vai agendar com você. Respeite. Cada sujeito é resultado de um sistema de crenças que foi inserido em seu subconsciente pelas figuras às quais concedeu ou concede autoridade na sua vida. Cada pessoa é resultado de uma bagagem de conhecimentos teóricos e experiências práticas. O papel do terapeuta não é julgar, mas sim respeitar cada pessoa e cada crença, por mais absurda que pareça ser. A única crença que o terapeuta tem o direito e o dever de combater é aquela que seu cliente pedir. Seu paciente é quem vai ser atendido, não sua esposa, não o pai ou a mãe dele. Você só tem o direito de trabalhar aquilo que o sujeito deseja, seja adulto ou criança, seja quem está pagando ou não. Você não tem o direito de atender situações do tipo: pais que levam a você um filho reclamando que ele não come frutas, ou que ele come menos do que eles acham que deveria. Esse é o caso de dizer para passar com uma nutricionista, se os pais estiverem achando que a criança come menos do que deveria. Agora é muito comum os pais que acham que a criança come menos ter crianças mais gordinhas, até beirando aí a obesidade, tá? Pais que reclamam da opção sexual dos filhos pela madrugada. Se a pessoa não tem desejo de mudança, ela não vai mudar nunca nada.
Você pode ainda fazer uma pré-anamnese pelo telefone, e-mail ou WhatsApp para evitar agendamentos de sessões fora de contexto. E se você curtiu esse vídeo, você já sabe, clique em gostei, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito, porque eu estou publicando aqui conteúdo periodicamente do seu interesse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.